Olá para você que acompanha o Vozes do Transporte, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje, gente, a gente vai falar sobre... Hoje o assunto tá muito bom, é sobre legislação, é sobre renovação de frota, é sobre tudo que envolve o motorista. O motorista, o foco hoje Isso. é o motorista, o cara que tá lá dirigindo o caminhão. Que é uma peça importante, né, Délia? Exatamente. Por favor. E para falar com a gente, está aqui o Alan Medeiros, que é da CNTA, que é a Confederação Nacional do Transportador Autônomo. Exatamente. É isso, né? E obrigada, viu, Alan, por ter aceitado aí o nosso convite, na correria aí o tempo todo. Exatamente. Mas obrigada aí pela disponibilidade. Disponibilidade. E assim, eu queria que você falasse um pouco sobre a CNTA, o que é, mas eu sei que o seu papel lá é bem desafiador, porque você fala com o governo, com o Congresso, né? Exatamente. Nossa, é o cara que É vai o defender desafio, a classe. Então, assim, explica pra gente primeiro, até pra situar Claro. as pessoas, o papel da CNTA dentro do transporte, o que vocês fazem ali, que brigas vocês compram, né? Exatamente. Maravilha. Primeiro agradecer, Dani, Andréa, pela oportunidade de estar aqui no Vozes do Transporte, a quem está assistindo a gente aqui também, um prazer imenso estar aqui, oportunidade ímpar de estar falando sobre a categoria, os desafios e um pouco do que a gente faz em Brasília. Toda oportunidade que a gente tem de explicar para o caminhoneiro, explicar para o transportador autônomo o que nós fazemos em Brasília é sempre muito válido, porque tem um desconhecimento aí também, né? Uhum. E aí é importante explicar isso, Dani, justamente o que é uma confederação, né? Vamos voltar aqui à base dela. Nos municípios existem os sindicatos que estão aí há mais de 30 anos representando, lutando pelas causas no âmbito municipal, aquilo que de repente tem uma estrada fechada, algo nesse sentido, e faz essa briga, vamos dizer assim, essa luta no âmbito da cidade. Quando a gente fala de estado, existem as federações, a nossa federação aqui em São Paulo, a FETRABENS, que cuida de legislações estaduais, como o próprio nome já sugere, né? E pautas que têm relação com cada estado. E a confederação envolve os municípios com os sindicatos, envolve os estados com as federações e a instância máxima, a instância superior para lidar com a Câmara dos Deputados em Brasília, para lidar com o Senado, para lidar com o governo nos diferentes ministérios e também, obviamente, qualquer discussão nacional que exija junto com outros entes que representam aí empresas de transporte, que representam usuários de transporte. Então a confederação tem esse papel. E respondendo o que você perguntou também, André, a minha função é justamente fazer essa articulação, essa ponte da confederação, do que é interesse, do que é luta da categoria, com o Congresso Nacional, ponte com o governo e ponte com o Judiciário também, STF, enfim, e com outras entidades que fazem parte então desse panorama, desse cenário enorme que é o transporte rodoviário de cargas do nosso país. Legal. Então esse é o papel da confederação, lutar nas causas que são nacionais e brigar com deputados, com senadores e com ministros, enfim, todo mundo que faz parte do governo. Eu acho interessante, a gente vai abordar várias questões aqui, mas eu fico pensando assim, a pauta, da onde surgem as pautas, né? E aí você trouxe aqui pra gente, eu sei que não é a primeira, vocês sempre estão realizando essas pesquisas, que é um pouco a voz, né? Exatamente. O que é a dor ali dentro de quem está no comando do caminhão, né? Que tá ali à frente do transporte. Então eu sei que vocês, eu até mostrar aqui, vocês lançaram essa pesquisa aqui em 2024, tem outras, mas essa é a mais recente. Exatamente. E dentro dessa pesquisa tem praticamente um cenário inteiro aí do raio-x, transporte, né? Do que é ser motorista no Brasil Quem hoje, é o de como ele motorista, vive, condições, que ele qualidade de vida. Mais ou Qualidade de menos vida. isso. Mas é tudo. Exato. Eu acho isso importante porque eu acho que a própria, para você poder lutar ali no governo por alguma coisa, tem que estar baseado no que é a dor deles, né? O governo precisa de dados, Dani. O governo precisa entender o que é a categoria, porque ele não conhece. Uhum. Os diferentes ministérios têm que saber quem são os profissionais que fazem parte do transporte rodoviário de cargas, que hoje, segundo dados da NTT, representam mais de 650 mil pessoas, né? São 650 mil motoristas. Caminhoneiros autônomos, então, né? Esse recorte de autônomos. Não, isso autônomos. Aí sem contar o que tem, o CLT. Exatamente, que é mais uma outra parcela também. Não conta, né? O agregado, o autônomo é um agregado, né? O agregado entra aí. Ele recebe essa nomenclatura, esse nome de agregado, porque ele faz esse contrato por transporte, contrato por serviço,
Prestação de MEI, serviço. Né? Aí, Tem também os MEIs aí, que tem uma parcela que está crescendo também. Mas esse número tem MEI, então. Isso, ele é considerado como autônomo, mesmo sendo MEI, porque é só uma questão de classificação então só não tá jurídica. dentro desses 650 quem é seletista. Quem é seletista. Aí é diferente, aí é uma outro outra conta. Mas as pautas, Dani, são geralmente são as mesmas. Porque o motorista mesmo Só empregado tirando tá na questões trabalhistas que envolvem CLT, aí é algo à parte. Mas o grosso, vamos dizer assim, né, o principal desafio do caminhoneiro é o mesmo, tanto para autônomo quanto para seletista. Sim. Segurança nas estradas, infraestrutura, isso vale para todos que estão dentro de um caminhão. Exatamente. Guiando, né? E são essas coisas pontuais que vocês vão ali. Isso. E o papel da pesquisa foi justamente fazer um recorte de uma amostra que fosse nacional. Essa foi a primeira preocupação nossa. Fazendo, então, essas entrevistas com caminhoneiros pessoalmente em diferentes pontos nas 5 regiões do país. São Paulo teve pesquisa, em Minas teve pesquisa, Porto de Paranaguá teve pesquisa, Feira de Santana na Bahia, no PPD de Tocantins também. Então a gente pegou todas as regiões e em pontos de grande concentração. Pontos de parada e descanso, postos de combustíveis e também regiões de ceasa e portuárias. Que é justamente para pegar várias realidades de quem trabalha perto do porto, de quem faz ceasa, de quem está longas distâncias. Exatamente isso. Para ter o recorte mais próximo da realidade desse caminhoneiro. Sim. E qual que é a realidade hoje do caminhoneiro no Brasil? A gente tem pontos muito importantes ali, a gente costuma destacar a idade do caminhoneiro, a maior parte está nessa faixa entre 35 e 55 anos, a gente percebe um volume maior de caminhoneiros com mais de 60 do que os caminhoneiros mais jovens com menos de 25 anos. Então, a gente, claro, tem uma dificuldade aí, porque para ser caminhoneiro autônomo você tem o seu veículo, né? O veículo próprio. Então é difícil uma pessoa mais jovem conseguir comprar um caminhão. Entrar com caminhão. E é algo que a gente luta, que a gente pode até falar no decorrer aqui da nossa conversa também sobre questões de facilidades para comprar caminhões. Mas o fato é, a profissão, diante daquilo que a gente viu em outros levantamentos, ela vem envelhecendo. Isso é um risco. Por quê? O caminhoneiro que antigamente passava de pai para filho, hoje não é bem assim. Ele quer que o filho, de repente, estude, que ele tenha uma outra profissão, e não leva, tantas vezes como no passado, o filho para a estrada. Então é um comportamento diferente. Exatamente. É um comportamento diferente hoje. Claro que existem, né, muitas famílias que viajam juntos e tudo mais, mas muitos caminhoneiros não querem que o filho siga essa carreira. Por quê? Por conta da desvalorização que existe, dos problemas de segurança, de infraestrutura e N outros fatores que a gente pontua na revista aí também, nessa pesquisa que a gente fez. Então, a primeira provocação que a gente faz para o governo quando apresentou isso é falar, olha, precisamos pensar meios de tornar a profissão mais atrativa, porque hoje ela não está atraindo mão de obra nem dos mais jovens e também das mulheres, que ainda a gente percebe que é uma parcela muito baixa. A pesquisa fala aí em 1% de mulheres que estão ativas no transporte, que tem carteira um pouco mais, mas que de fato estão no trecho, é um percentual aí de 1%, dados que batem inclusive com o levantamento da NTT, e a gente tem um universo enorme para que as mulheres também entrem no transporte. Agora, essa é uma fatia de uma realidade. Exatamente. Agora, você trouxe a luz aí para o governo e você disse, né, na sua fala, da gente criar algo para que atraia. E o que seria hoje? Quais seriam os atrativos? O que o governo poderia fazer para atrair essa mão de obra mais nova, mulheres? André, hoje quando você conversa com um caminhoneiro, você pergunta para ele, e eu faço muito esse exercício sempre quando eu tenho a oportunidade de estar de fato com eles, o que precisa melhorar na profissão. Me fale como, eu costumo dizer, me fale como se eu fosse uma criança e perguntasse para um pai aí, o que está precisando melhorar. E a primeira coisa, frete melhor, ele quer ter um ganho melhor, uma condição de parada melhor para ele exercer a profissão e ter um trabalho mais digno, né? Que você consiga parar com segurança e poder fazer o seu trabalho, exercer sem complicantes. E a grande dor que ele sente também, e aí já envolve essa questão do valor do frete, é cumprimento de direitos, de leis que foram conquistadas em grandes lutas, conquistas como na greve de 2018, lá atrás em 2015, e que ainda estão engatinhando quando a gente fala de realidade. De fiscalização e exatamente, né? Piso mínimo, por exemplo. É difícil, muita empresa acaba se escorando numa questão de o STF ainda está julgando isso, e acaba achatando o valor. Sim. Então, respeitar o piso mínimo é o primeiro passo para isso, para você ter uma pelo menos estabilidade daquilo que você vai ganhar.
E é piso, não é teto. Sim. Então é o mínimo aquilo. Quer dizer, é o que não pode ser abaixo disso, né? Já Isso. vai começar uma conversa. O piso, ele é só para pagar custo. Sim. Ele precisa ter um ganho melhor para isso. Tem que sobrar. Ele precisa ter Tem essa que sobrar. noção. Ele precisa ter uma lei que garanta que o vale pedágio não seja descontado do frete. Porque se você faz longas distâncias, o caminhoneiro que sai de São Paulo vai para o Nordeste, para Pará, por exemplo, no norte do país, ele passa por várias praças de pedágio. Ele precisa ter a garantia de que isso não vai ser descontado do frete. E ainda assim acontece muitas vezes de ter esse valor embutido. Tem questões de carta frete ainda que ainda é uma realidade. Então tudo isso tira o poder de ganho dele, assim como atravessadores de cargas, que é algo que a gente combate assim com uma grande missão da CNTA, tirar o atravessador para que o dono da carga pague menos e o caminhoneiro ganhe mais. Porque se você elimina essa figura do meio, o frete vai ficar mais barato para quem contrata e vai ser mais vantajoso para quem transporta. Dá oportunidade para esses atravessadores serem os apps? Um aplicativo, às vezes, ele até facilita, só que tem um risco nos aplicativos que a gente percebe hoje, que também achatam o valor. Sim. Fazem uma espécie de leilão, quem paga menos leva, e aí não valoriza a profissão. A gente tem conversado com caminhoneiros nesse sentido, de que, olha, o que parecia ser, nossa, que legal, eu vou contratar, só que o valor é tão baixo, e às vezes o caminhoneiro está desesperado para pegar um frete de retorno, por exemplo, e acaba se submetendo. Então, todo mundo fala que uma das grandes problemas é esse frete de retorno. Né? Que é o que faz o motorista, às vezes, aceitar valores qualquer coisa em muito valores menores. Só para pagar o combustível para retorno. E agora, de todas essas desafios, né, que a gente está falando aqui agora, quais estão em conversa ali, assim? Qual que você acha que é mais possível resolver? Porque todas essas questões de lei, na minha opinião, né, é a falta de fiscalização. Né? A gente sabe que alguns órgãos não conseguem fiscalizar, por exemplo, a questão do vale-pedágio, a questão da tratativa do frete, enfim. Como que vocês trabalham isso, né? Qual que é mais possível aí a gente conseguir resolver? Porque, né, parece simples, mas não é. Tem uma porção de problemas pela frente, mas vamos lá, o que a gente está fazendo, até para ser bem didático aqui com quem está assistindo a gente, o caminhoneiro que está acompanhando a gente, saber o que está acontecendo nesse momento em Brasília, em termos de esfera nacional. Hoje existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados que mexe na estrutura da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Essa é uma oportunidade para a gente reforçar, e é isso que a CNTA vai colocar como emenda, vai conversar com deputados para fomentar isso, caminhos para que a ANTT fiscalize melhor aquilo que o caminhoneiro tem de dificuldade. O que acontece hoje, Dani, André? Eu não estou tendo a estadia sendo respeitada. O piso mínimo não está sendo respeitado. Para quem eu denuncio? Ele pergunta para a gente fala para a ANTT. Não existe quem deveria fiscalizar. Não existe um canal hoje tão próximo da ANTT para receber isso. E muitas vezes cai numa discussão de que, olha, isso aí envolve condições de trabalho, é Ministério do Trabalho. Envolve outras questões, é Ministério do Transporte. Aí fica nessa... Isso joga para cá, joga para lá. Então, nesse momento, a gente está em conversas com deputados para quê? Para alterar a legislação que criou a ANTT, e ela está sendo, esse projeto de lei se propõe a isso, para que a gente crie um meio direto de contato da ANTT com o caminhoneiro. Aquele ouvidoria a ouvidoria da ANTT é péssima. A gente fala com propriedade, porque a gente, obviamente, já tentou o contato, e a própria ANTT reconhece isso em conversas que nós temos, que a gente cobra da ANTT. A gente é parceiro em questões que envolvem regulamentações, eu já vou falar sobre isso. Por outro lado, a gente cobra também. Hoje tem uma situação tão difícil, porque o caminhoneiro que é multado, às vezes, por multas da ANTT, não consegue pagar. Olha que absurdo isso. Não consegue nem pagar, né? Porque ele não tem e-mail, não tem um boleto. Ele não sabe o caminho para fazer o pagamento. Olha onde nós estamos. Parar para fazer esse tipo de correria, essa parte burocrática. Ele vem até os sindicatos, aos nossos sindicatos, às nossas federações e, obviamente, a nós, e fala: o que eu faço? A multa já está lá. E aí, como é que eu faço para pagar? Eu não tenho um código de barra, um QR Code para pagar isso. Então, é uma dificuldade tão grande, é um atraso, é uma dificuldade tão grande. E a ouvidoria, não é segredo para ninguém, a ouvidoria da NTT, ela é ineficiente, da maneira como ela está concebida hoje. Sim. Então, esse é um ponto que a gente quer reforçar, para que a NTT tenha maneiras de fazer uma fiscalização mais efetiva. Recentemente, o diretor-geral da NTT, Rafael Vitali, chamou todas as entidades do transporte de cargas e falou da dificuldade financeira que existe na agência. Um orçamento que vem sendo contingenciado desde 2020, segundo dados da própria agência,
e que teve uma redução no ano de 2024. Está na casa de 280 milhões, o que deveria ser 350 milhões. Então, assim, tem um degrau aí considerável. Nós, inclusive, levamos isso para discussão para mostrar para o Ministério dos Transportes, para o Ministério da Fazenda, que faz o orçamento, de que, olha, a agência reguladora precisa ter melhores condições para que essa fiscalização ocorra. Porque se você tem menos recursos, menos dinheiro, vai ter menos fiscalização e o caminhoneiro vai estar na mão. Ele vai ficar abandonado. Exatamente, esse é um ponto. A hora que pegar no bolso do embarcador, do transportador, as coisas mudam. Né? Esse é um ponto. Quando ele não põe a lei ali, e o motorista não tem voz, porque ele não tendo voz, é difícil. Se coloca na posição ali, ou ele aceita aquela carga, ou ele aceita aquela condição, ou ele perde. Tem que ter meio para denunciar isso. Exatamente. Esse é um ponto crucial que a gente coloca. Sim. O outro ponto, que é com relação aos pontos de parada e descanso. São Paulo tem uma realidade um pouco melhor em comparação com o restante do país. Teve um PPD agora em Pindamonhangaba, recentemente, que foi inaugurado em 2024, mas ainda são muito poucos. A gente tem, salvo engano, 5 em todo o país desde 2015. Mas em rodovias 5 bons ou 5 para inglês ver? 5 que foram construídos pelas concessionárias, em rodovias federais. São Paulo tem nas estaduais e é ótimo, mas falando de rodovias federais, salvo engano, são 4 ou 5. Acho que teve mais um agora recentemente. Não, eu acho que são 4, que é Pindamonhangaba, São Paulo, em Santa Catarina, em Palhoça, em Uruaçu, Goiás, e em Talismã, Tocantins. Absurdo. Desde 2015. Cadê em outras regiões do país? E aí E o restante? Lei, né? E tem a lei Isso. de descanso. E como descanso? Tem que descansar 11 horas. Aí tem que encher Olha o tanque problema. do caminhão para poder descansar no posto com mínimo de qualidade. O que mais acontece é isso, André. É a tal da venda casada, né? Ó, pra você ficar no posto, abastece 30%, consome na conveniência. Algum jeito você tem que ficar aqui. Senão ele chuta o caminhoneiro. Sim, isso é uma realidade, a gente escuta muito disso. Às vezes tem caminhoneiro que paga R$200 para noite, para ficar no pátio do posto. De um posto que seja bom, né? Existiam credenciamentos pela NTT e pelo DENIT para que um posto fosse um ponto de parada. Isso não vingou. Existem 160 aproximadamente que se certificaram. Mas a gente tem informações de que, inclusive, o processo de certificação foi feito até com foto. Então, assim, tirou uma foto e falou, olha que bonito que está aqui. Ó. E a realidade? A realidade é que não tem chuveiro quente, não tem porta no banheiro. Então, assim, não funcionou isso. O que nós fizemos? A NTT está com uma resolução que acabou de sair agora no mês de novembro, que trata dos pontos de parada e descanso. Nós, enquanto CNTA, fizemos com muito orgulho parte da construção desse texto. E é texto nosso, prevendo que as concessionárias têm que construir nos 3 primeiros anos de concessão. E aí há todo um estudo que está sendo feito também para identificar qual é o percurso, quantos tem que ter em cada trecho de concessão, considerando exatamente um só e não resolve. Então esse estudo que a gente está fazendo também, e aí eu digo isso enquanto aluno de mestrado da Universidade de Brasília, que faz parte da minha pesquisa também, que vai identificar justamente quantos tem que ter num trecho de 500 quilômetros. É um a cada 80 quilômetros, um a cada 70. Quantas vagas terão que existir em cada... Param, né? E essa nova resolução da NTT, ela coloca que cada concessionária vai ter que fazer esse estudo, justamente para provar isso. Olha, são vagas de quantos metros? 90 metros cada vaga? Não vai ter carga perigosa? Vai ter um espaço para armazenamento, para fazer o transbordo de carga? Então, tudo isso as concessionárias vão ter que apresentar. Então, essa resolução nova tem muito da mão da CNTA ali, de propostas que colocamos em audiências públicas e que vão vingar. Porque o texto original não tinha, por exemplo, a previsão de quando vai construir. E as concessões duram 30 anos. A concessionária podia falar, vou fazer. Lá no 25º ano. Então, esse é um exemplo de que nós colocamos lá que precisa construir nos 3 primeiros anos quando for o modelo básico, que é isso que a gente conhece, e nos 5 primeiros anos quando é um modelo maior que a NTT está se propondo, que envolve uma espécie de shopping, que tenha lojas de conveniência, uma farmácia, por exemplo, uma borracharia, uma mecânica. Tem outros serviços agregados. Outras prestações de serviços. Básico, quando você fala básico, é o quê? Um banheiro? O básico é o que a gente tem hoje em Pindamonhangaba, tem hoje em Uruaçu. Atende. O que é o básico? O básico é o local para ele parar fechado, sem acesso a pessoas de fora, a motoristas de carro, enfim, até para evitar questões de consumo de drogas, consumo de bebida alcoólica e prostituição. Então ele é fechado, só entra como? Com o número do RNTRC dele e com a placa.
Tá. Ele entra e pode pernoitar ali tranquilamente, no E caminhão. aí, em termos de infraestrutura, ele tem um banheiro, um chuveiro? Isso, aí tem um espaço com Tem pra chuveiros. mulheres também. Tem para mulheres também. As motoristas e as Um cristais. espaço para que ele consiga comer com micro-ondas, com bebedouro para ele trocar água. Trazer a comida ali, Isso, fazer, tem tá? televisão, tem acesso à É uma área de internet. descanso que eles Uma área chamam, de né? descanso, exatamente. É o básico nisso. Aham. E ali ele consegue tomar o banho, fazer a sua alimentação, voltar e dormir no caminhão. Inclusive, teve uma pesquisa, eu acho que a NTT fez, pra perguntar. Vocês estavam juntos também nessa pesquisa, né? No final do ano passado, Pra saber e qual início era desse a ano. necessidade básica. E a gente viu que o caminhoneiro não quer, Exato. Ele não quer precisa muito- ter uma churrasqueira, por exemplo. Não. Ele só quer um lugar para tomar banho, fazer a sua higiene. Isso. E dormir E voltar. paz. E que ele tenha condições também de esquentar a comida, porque às vezes eles não querem nem comprar, porque eles fazem. Não, eles fazem. fazem. Exato, mas eles não têm um ambiente. Esse é o modelo- Para lavar uma louça, por exemplo. Peraí, se você já tem isso, já Esse é o modelo básico. Já é o modelo básico. O modelo 2 que a resolução se propõe é um modelo com lojas de conveniência ali. Tá. Que seja uma parte, aí obviamente isso vai ser... é importante ressaltar, é gratuito, é de graça. A loja de conveniência. Não. É esse modelo básico 1. Ah, Pra ele dormir, Bom, pra ele... tem que pagar pra Não. dormir. Agora, antes que você fale do modelo 2. 2, o modelo básico é tão básico. E por que essa morosidade? É aquilo, Que é André. básico. Faltou justamente cobrar Punição, a resolução. né? Cobrar, Punição. Quer dizer, É muito absurdo. isso foi criado em 2015 e aí o governo veio com certificações de postos. Isso não ocorreu. Não adianta. Porque o posto, também o dono do posto, ele não tem uma... Por que eu vou virar um PPD Ele tem aqui? uma estrutura, às vezes, ali, Ele né? quer arrancar grana do governo. Ele quer arrancar grano do caminhoneiro também, né? Ele quer, se não paga, que vai embora, meu irmão. Eles falam isso. Quer ganhar dos dois lados. E se você for pensar, tá errado, né, também. É o ponto de vista comercial. O negócio dele é Ele é uma comercial. empresa, ele precisa ter giro. E a concessionária já tem toda uma questão do pedágio. Não, mas eu né? digo, Isso. a sacanagem é aquela parte que você até bem lembrou de o governo credenciar posto por foto e não ver que o cara não fez o mínimo de investimento não para vai receber. fazer, Porque ele quer ganhar dinheiro. Um dos pontos que a gente colocou também é que as concessionárias terão que fazer pesquisas de avaliação se tá bom. Porque hoje, o que acontece com o certificado? Você certifica o posto, nunca mais volta lá, você não sabe se o banheiro está funcionando, se tem vaga de fato, se de repente o posto encolheu, você não sabe nada disso, porque a NTT não vai atrás. Como eu disse, teve certificação que foi feita por foto, que não tem perna para chegar em todos esses postos. Então, posto de combustível não funcionou, é um modelo que não funcionou. Então, o que nós tem essa questão com as concessionárias e a nossa provocação hoje, e nós levamos isso para o Ministério dos Transportes e falar, e o DENIT nessa história? Boa. O que vai fazer? Claro. Porque saiu uma portaria, depois eu falo do 2, mas é importante ressaltar isso, né? Saiu uma portaria em abril deste ano que diz que as concessionárias têm que construir, reforçando um pouco do que essa regulamentação da NTT traz, e que o DENIT poderá avaliar a possibilidade de fazer. E a gente falou, escuta, tá muito genérico isso aí, é um texto que não obriga a nada. Falamos para o Ministério, falou, como é que o DENIT vai fazer? Então hoje a gente tem cobrado isso, por quê? Ok que as concessões são uma realidade e a tendência é que as rodovias sejam cada vez mais pedagiadas, enfim, concedidas. Só que ainda tem muita rodovia que é estadual, rodovia que é federal e não tem concessão e que precisa ter ponto. O caminhoneiro passa lá também. Aliás, que são as piores, no caso. São as às vezes, piores, que não tem asfalto, que é aquela condição toda. Então a gente está cobrando isso também. O governo falou, olha, a gente tem até recurso para isso, mas não tem como fazer gestão. Você diz assim, por exemplo, nas rodovias Concedidas. fica a responsabilidade da Concessionária. E o DENIT não tem pessoal, a informação que a gente tem é isso. Não tem pessoas. Não tem pessoal. Não tem outro órgão para fazer na rodovia. Só que aí o Ministério falou, a gente pode fazer parcerias e tudo mais. Aí eu fico um pouco receoso com isso, né? Como serão essas Quem parcerias? serão esses parceiros? Oportunistas? Então eu acho que tem que levar para quem conhece o setor. Esse é um ponto. Então a gente está... Entendedores. Essa é uma das pautas nossas de 2025, pensar um modelo para isso. Porque o que a gente ouviu do Ministério é que assim, precisa de grande número de pessoas para fazer isso. Pera lá. Eu tive informações com a Ecovias do Araguaia, que faz o PPD de Uruaçu e de Talismã, Tocantins e Goiás. O que acontece lá? Eu estive no PPD de Uruaçu. É um segurança ali na entrada, que fica 24 horas, mas a grande concentração é à noite, obviamente, no fim da tarde até as primeiras horas da manhã.
e alguém que faça a manutenção, a limpeza, né? Óbvio, o banheiro tem que estar limpo, que faça a manutenção. Então são 4 pessoas. Claro, o vigia, né? O segurança, ele faz 12 por 12, entre o outro, e tem alguém que faz a folga. Então 3, vai lá. E 2 pessoas para limpeza. Tem que fazer. O espaço que existe lá hoje não é uma área tão grande assim. Você consegue, né? Durante uma manhã você faz a limpeza. Então, 2, 3 funcionários para limpeza. Até porque é importante ressaltar isso. Não há, e é importante a audiência saber também, casos de vandalismo. Porque cria uma ideia de que caminhoneiro é relaxado, caminhoneiro vai roubar chuveiro. Não houve, esse PPD de Uruaçu tem 2 anos, gente. Não houve até agora informação da própria Ecovias, não houve qualquer caso de vandalismo. Porque seria um contrassenso, porque é o lugar que ele vai usar, ele vai... André, mas tem um paradigma hoje, tem uma ideia de que caminhoneiro é relaxado, é vândalo, caminhoneiro rouba o chuveiro. Nunca aconteceu isso. É trancado, né? Tem a tranca do trinco ali, enfim. Uma coisa absurda isso também, né? E não aconteceu. Então, vamos desmistificar isso? Não, o caminhoneiro ele faz e assim, não tem sujeira. Eu estive lá durante o dia inteiro. Você não vê o espaço sujo, você vê pacote jogado no chão, você vê lixo jogado. Não, eles cuidam, porque eles sabem que é deles. E assim, vários caminhoneiros usam isso para ir, usam o PPD para ir, usam a volta, eles já se programam para isso. E uma das coisas que nós colocamos na resolução é texto da CNTA, a gente pode dizer isso com propriedade, é de que seja feita a informação em tempo real de quantas vagas estão disponíveis. O caminhoneiro poder se programar. Mas é através de um aplicativo? Pelo site da concessionária. A ideia nossa é criar um aplicativo, cada uma tenha isso. Que ele consiga, mas que ele consiga, e aí tem um detalhe, essa informação é também disponível, por exemplo, no pedágio onde ele passa. O próximo PPD consta 50 vagas. Ele, 50 vagas e provavelmente eu vou conseguir parar lá. Próximo PPD tem 1 vaga só, tem 5 vagas. Ele fala, olha, de repente eu não vou conseguir parar lá. Ele tem que fazer essa programação. Que isso seja divulgado em tempo real nas praças de pedágio, nos totens, como a gente vê hoje quando tem um acidente, por exemplo. Há essa informação, olha, rodovia interditada. Isso. E aí, para que a gente traga essa informação em tempo real. As concessionárias queriam tirar isso. Nós reforçamos, olha, é importante ter essa condição e, graças a Deus, saiu assim no texto. Isso é ótimo. Vão ter que fazer. Não, isso é ótimo porque pro motorista poder se programar, porque realmente acho que é uma das coisas que eles reclamam. Isso. Cheguei no lugar, não tem. Tinha como parece, eles chegam na hora que eles têm que descansar, e se eles não pararem naquele momento ali, eles são punidos. E é interessante, Dani, que a taxa de ocupação, por exemplo, do PPD de Uruaçu, que foi o primeiro, beira quase sempre 100%. Quer dizer, já virou um hábito ali. E muita gente ainda não para porque acha que é pago. Porque vê uma estrutura boa, é uma estrutura bonita. De noite aquilo aí é lindo, tem iluminação, tem pavimento, não é terra. Mas a concessionária não divulga isso? Não coloca uma comunicação? É mais um ponto que a gente colocou na resolução. Coloque que é gratuito, a informação para que ele chegue a 1 quilômetro, a 2 quilômetros, a 25 quilômetros. Que ele saiba disso. A gente dormiu num posto, né? Nós duas. A gente pode até falar o posto, fora da realidade do Brasil, que é o saca-moça. É um ponto fora da curva. E aí, a gente conversou com os motoristas que estavam ali, e muitos falavam, porque é caro parar ali. É muito caro. Lembro o valor que eles falaram na época. Eu não lembro o Mas valor, enfim, mas... é caro o motorista E a ficar gente ainda, a nossa ação era justamente promover, na verdade não promover, fazer testar. Uma avaliação de um caminhão que a Mercedes lançou, que ele tem banheiro e tal. Foi uma ação do Voz Delas. Um movimento forte. É um movimento forte da Mercedes-Benz, inclusive, algumas semanas atrás, na Fenatran, esse caminhão foi lançado. E aí, a gente dormiu nesse caminhão para fazer a avaliação e chegou uma mulher motorista, ela falou, eu não costumo dormir nesse posto. Eu só vim aqui porque ela não tem condições, ela é caro. E ela falou, eu só vim aqui porque eu fui assaltada. Olha só. Absurdo, né? Então ela resolveu arcar com aquele custo, porque ela falou que ela fica com medo. Ela era do sul, acho que ela estava vindo do Paraná, né? Ela estava subindo do Paraná, era região. E aí a gente até fez uma entrevista com ela dentro do caminhão, ela ficou emocionada, porque ela falou, eu levo uma latinha. Tadinha. Olha só. Porque pra mulher... Isso é realidade. Não, a gente não está comparando homem com mulher, pelo amor de Deus. A gente não é uma pauta feminista, nada. A gente nada. sabe que a mulher tem uma necessidade. Claro. Né? Biológicas, existe, né? físicas. Exato.
Então, assim, a gente ouviu ela, ela entrou ali naquele caminhão, ela realmente... Ela ficou emocionada, ela fez uma chamada de vídeo pro marido, que também é motorista, e ela falou, olha amor, olha isso, olha o que tem aqui. E essa realidade chamou a atenção da gente, porque falou, poxa, a gente tava... Assim, claro, pra gente que não tá acostumada, até ficar ali foi uma coisa a gente um pouco receosa. Mas tinha uma estrutura, a gente conseguiu lavar as panelas, tinha câmera e tal. Banheiro super bem conservado. Só que não é uma realidade de todo mundo ali. Porque muitas vezes você quer carro que ele falou que eu não me lembro qual, mas não é barato, todo não. dia Possivelmente deve ser um posto, acredito eu, que seja muito mais frequentado por motoristas de empresas, do faz um acordo ali. Geralmente coloca no plano de gerenciamento de risco para parar lá, né? Já é algo condicional ali, tradicional para ele. É super importante ter essa coisa de grátis, seja disso, porque concorda, se você é motorista está acostumado, aliás, não está acostumado a ser bem tratado, quando você vê um cliente bom, você fala, a gente ouviu isso, a gente achou que eles falando, achei que era pago isso. Tem que deixar claro que é gratuito. Agora, Alan, você falou, né, desse que é o básico, e qual seria esse? Vamos voltar lá, né? A conversa vai embora. Vamos lá, são 3 modelos. O básico, mas já explanou bastante aqui. O 2 é que tem a loja de conveniência ali, uma farmácia, uma borracharia, uma mecânica, para ele, de repente, ter uma manutenção do caminhão, para que se concentre ali. Obviamente que esses serviços não seriam gratuitos e que poderia ter acesso também de motoristas de fora, né? E aí vai depender do acordo da concessionária. Isso, e aí até com algumas possibilidades de arrecadação por publicidade, pela concessionária, outras formas de receita complementar. Aí vai ter um comércio ali, ele deve ter um custo. Exato, o aluguel, né? Aluguel, exato. E aí o terceiro modelo é mais ambicioso, que é uma obra de grande vulto, que seria uma espécie de shopping mesmo. Com a área fechada para os caminhoneiros, sempre mantendo isso como uma prerrogativa, uma prioridade, uma realidade. Exatamente, para não ter nenhum tipo de dificuldade ali. E uma espécie de shopping ali para que as pessoas que estão passando pela rodovia também usufruam aquilo, né? São 3 propostas que a NTT coloca para que as funcionárias estudem e vejam qual é o melhor modelo, mas um desses 3 vai ter que fazer. Ela tem que escolher um modelo ali. Tem prazo para isso? É aquilo que nós colocamos, 3 anos para, vamos supor, a concessão fechou hoje o contrato, assinou hoje, para 30 anos. Até o fim de 2027 tem que construir. E as que já assinaram? Vai fazer aditivo para você mudar o contrato. Ela vai ter 3 anos, é isso? Ela tem um prazo de 3 anos. Isso, 3 anos a partir quando o contrato é modificado. Então você faz um aditivo lá. Você está assinando agora. Isso, você faz uma alteração. Isso para obra. Já está valendo? A resolução já está valendo, Foi publicada agora no mês de... Tem um limite? Olha, na verdade, assim, as concessionárias que assinarem a partir de agora vão ter esses 3 anos e a conta vai começar a valer a partir do momento que fazer o aditivo. Então, a partir de 2027, mais ou menos, possivelmente teremos mais... É claro que pode fazer antes. Já tem algumas que já previram isso antes. A gente sabe de alguns casos no Paraná que teve licitação agora em 2024. Nada impede de construir antes. Não, a gente está colocando aquele valor ali, aquele prazo como máximo. Se quiser fazer com meio ano, ótimo. Faça o quanto antes. Eu acho isso interessante porque parece uma coisa boba, vamos dizer assim, é só uma dor, ponto de parada. Mas resolve tanta coisa. Resolve muita coisa. Vamos elencar aqui para quem nos assiste. O que você resolve? O motorista dormindo com qualidade, ele dirige com melhor. Sem dúvida. Ele não vai colocar em risco a vida dele e de outros. Melhora a segurança nas rodovias. Melhora a saúde dele. Mas melhora a saúde dele. Sim, ele vai se sentir valorizado, ele vai ter um banheiro, ele vai ter conforto. Evita contato com bebida, com droga, com outras coisas. Evita contato com bebida, com droga. O custo dele é reduzido, porque ele não tem que pagar nada, ele pode fazer... Olha quanta coisa, gente. Aí, você começa a criar uma coisa mais virtuosa, né? E vou além ainda. E a sociedade passa a enxergar o caminhoneiro de uma maneira diferente. Será? Sabe por quê? Será? Porque 2018, tudo bem, foi... Não importa como aquilo aconteceu, mas aquilo aconteceu. Os caminhoneiros pararam o país. Então, enquanto eles pararam, aí a sociedade falava, não, porque está atrapalhando o trânsito, porque está atrapalhando o meu ir e vir e blá, 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 blá. Aí depois que viram que aquilo poderia levar para uma outra situação, que não vem o caso, aí começaram a apoiar. Aí depois que viram que eles estavam ultrapassando o tempo, já estavam atrapalhando de novo, entendeu? Aí tiraram o pé. Aí depois que viram que não,
vai impactar também no valor do etanol e da gasolina, não só vai pagar diesel, no pai. entendeu? Então é muito conveniente. Até hoje a gente escuta, esse caminhão anda devagar e tá quebrado, e tá isso, e tá aquilo. A gente ainda vê uma sociedade que julga o caminhoneiro. Mas então, é justamente esse ponto. Se ele vê um ponto de parada lá e lotado, tu fala, olha os caminhoneiros se concentram aqui, né? Eles não estão na marginalidade. É esse o ponto de vista que eu quero colocar. Porque quando você Cria tá aquela ideia, complicado. cria aquela ideia que caminhoneiro contribui com a prostituição, você derruba essa barreira, que caminhoneiro é drogado, você tira essa barreira. Não, exatamente, mas a gente que tá nesse meio, a gente sabe que não é essa a realidade. O caminhoneiro não sustenta a prostituição, o caminhoneiro não faz tráfico de animais, Mas a questão é, se você deixa ele ele... fala que é o caminhoneiro. Se você deixa ele num ambiente confortável, tudo isso... Talvez a sociedade veja que não estão ali quietinhos. A gente até fez uma campanha no ano passado com a PRF, com a Childhood, que Sim, a gente apoia. combate em maio. Não na mão certa, né? Exatamente. Para que o caminhoneiro seja um agente de denúncia, no caso. Ele já já se se veio Exatamente. na revista Carteira, a gente tem todo mês um artigo e no final ela sempre, eu acho isso muito legal. Eles colocam o motorista sempre como um agente da denúncia, pesquisador, enfim. E olha que quantos pontos críticos foram mapeados pela PRF esse ano, um aumento absurdo em comparação com o último levantamento. Então eu tenho certeza que muitos desses casos foram denunciados por caminhoneiros também. Agora, eu queria dar uma mudadinha no assunto. A gente falou bastante sobre a questão do ponto de parada, mas eu queria aproveitar a sua participação aqui para a gente falar de um assunto que talvez interesse não só o motorista, mas também transportadores, enfim. A gente sempre está falando aqui sobre descarbonização, sobre a questão das emissões, enfim. E todos os fabricantes, os executivos que vêm aqui, eles falam sobre a importância do programa de inovação como uma ação de descarbonização. Que não adianta só eles ali investirem nos caminhões elétricos, tecnologia. Aliás, as emissões elas seriam reduzidas realmente com uma renovação de frota. A gente sabe que boa parte está na mão desses 600 mil motoristas com 20 anos de idade aí o caminhão. Eu queria saber o papel da CNTA em relação a isso. O que você sente? Você acha que isso é a longo prazo, a curto prazo? Você está dentro ali das discussões? Como você enxerga? E se me permite uma observação, você esteve na Fenatran e teve a visita do Alckmin, né, que é o vice-presidente, e ele disse que o governo não tem dinheiro para poder fazer esse programa funcionar. Mas até quando teve, não funcionou. Vamos fazer uma linha do tempo aqui? Desde que o governo começou, vamos mais um pouquinho para trás ainda. Foi feita aquela questão de um projeto de lei que tornou-se lei da renovação de frota. A do ano passado. Do governo anterior ainda. Salvo engano, foi 21 ou 22, não me recordo agora. Não pegou. Não, nem saiu. Houve uma mudança de governo e aí aquilo que o governo aprovou não foi a contento. Ok, então vamos partir para frente. No ano passado, o que saiu? Medida provisória número 1175, que criava, então, créditos para quê? Para o caminhoneiro trocar o seu caminhão. 700 milhões de crédito. Foi um programa que muita gente deve se lembrar para fomentar principalmente veículos de passeio. Vendeu bastante carro. Foi um sucesso com carros, pegou bem. Com caminhões não pegou. Nós tivemos reunião. À época da medida provisória, nós colocamos algumas emendas ao texto para você ter um degrau menor para o caminhoneiro. Porque a primeira dificuldade era, ele tinha que entregar o caminhão dele que, ok, é velho, mas ainda sustenta a família, com no máximo 88 mil reais para comprar um novo de quase 1 milhão. O caminhoneiro achou isso até um motivo de chacota. Falou, escuta, como é que eu vou sair do caminhão? Mais ou menos isso. Falei, e aí, o que eu faço? E aí, quem é que vai me sustentar para pagar a parcela? Eu vou conseguir a parcela, né? Essa é a dificuldade. Que frete é isso? Que frete é esse? Aí a gente falou, escuta, né? Aí a gente colocou texto na emenda, olha, vamos criar uma linha de financiamento diferente para ele, o primeiro ponto. Vamos aumentar mais isso, é outro ponto. Enfim, emendamos várias coisas. Não foi. Por quê? O governo deixou a medida provisória caducar. Para quem está assistindo entender, a medida provisória tem um prazo, pode ser prorrogado, mas no máximo ela dura 120 dias. Terminou esse dia, se não foi votada no Congresso, acabou.
O que aconteceu? Os carros, né, utilizaram todos os créditos, 100%. Os caminhões, 30% dos créditos foram usados. 700 milhões. Só usou 30%. Isso é informação que nós pegamos dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Não é achismo, não é palpite, não. Eu perguntei para a diretora Margarete Gandini quanto foi. 30% da informação que ela repassou para a gente um ano atrás. Um pouco mais, em outubro. Eu falei para ela o dia que caducou. Eu falei, e agora? O que o governo vai fazer? A gente não sabe. E não fez. Né? A verdade é que até agora não tem efetivamente. Você não trata mais disso, é isso? Você tem que fazer uma nova... É uma nova medida. Tem que fazer uma nova medida. O que aconteceu? De lá para cá, existe um grupo de trabalho, de discussões que envolvem como fazer a renovação de frota. 2023 e durante todo esse ano de 2024. Desculpa a pergunta. Quem faz parte de uma reunião dessa? Você fala nome. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, entidades do setor para eventuais contribuições, até representantes de montadoras, de fábricas, enfim. Anfávia. Isso, é gente que está interessado que isso aconteça. Não, é gente que está interessada. A Anfávia enquanto produção de veículos, enfim, nós enquanto, né, representantes dos usuários. E a gente não chegou até agora num texto de uma nova minuta para isso. Há uma discussão de como fazer, por exemplo, a dificuldade que existe hoje. Nós tivemos reunião com o BNDES também, buscando uma linha de financiamento que ele consiga fazer algo com juro muito menor do que aquilo que tem no mercado hoje. Mas isso também não tem a ver que o banco não quer caminhão. Isso é um ponto. Esse é um ponto, que não tem garantia. Que o caminhoneiro está com o nome sujo no Serasa, vai ter é um complicante, é um complicador ali. Então, assim, o que a gente está ouvindo dessas reuniões? A criação de um fundo garantidor para quê? Para que dê esse respaldo, essa segurança para que a financeira faça esse contrato, esse financiamento. Quem vai fazer? Governo. Seria uma missão do governo. Seria uma missão do governo. Fundo garantidor. É isso aí que o Alckmin quis dizer, o governo não tem dinheiro, porque ele não conseguiria garantir. Olha, a gente sabe que o governo está fazendo um arroxo agora, está ajustando as contas. Houve um gasto bastante elevado nos primeiro ano, nos primeiros meses desse ano também. E agora está na hora de segurar para cumprir meta fiscal e tudo mais, né? Se é isso que ele se referiu, aí quem vai dizer é ele, né, na verdade. Mas existe uma dificuldade, a gente está vendo, acabei de mencionar aqui o orçamento da NTT, por exemplo, está menor, então o governo está apertando de todos os lados. Está apertando de todos os lados. É uma dificuldade, então esse é um ponto. Mas qual era a proposta, né? Para que a gente sentou com o BNDES ainda no ano passado, crie meios para isso, para o caminhoneiro chegar lá. E, de repente, não só do zero, para que ele possa comprar um que tem até 10 anos. Um seminovo. Por quê? De novo, porque o degrau para um novo é muito grande, gente. Isso aí custa 700, 800 mil. É difícil. A gente tem que olhar para a realidade. Você consegue comprar? Não. Então vamos pensar em 10 anos. Por que não? Foi de 54 para 20. Eu achei uma evolução. Ainda era um Euro 3. Mas a gente saiu de um Euro 0 para já é uma evolução da questão de emissões. E a capacidade de poder juntar a grana e comprar, né? Isso, e ele tem que ter uma linha diferente de juro, que ele consiga caber dentro da realidade dele. Senão ele não vai fazer. Essa questão, eu entendo que você fala pelo autônomo, mas esse é o grande entrave de um programa de renovação de frota, é como garantir que esse motorista vá conseguir adquirir um. Você acha que esse é o principal? O que aconteceu até no ano passado, na medida provisória, algumas empresas grandes, transportadoras aí, aderiram, né? E aí a ideia do governo é justamente essa. Tira esse veículo de 15, 10 anos das empresas e passa para o autônomo. E a empresa compra esse veículo zero, né? Mais novo. E o autônomo, quando compra um semi, que tire de circulação aquele caminhão, debaixa naquele caminhão de 20 e poucos anos, 30 anos. Essa era a dinâmica. Funcionou? Não. Aconteceram casos pontuais, a gente viu aí. Tanto não funcionou que a medida caducou e não se falou mais isso, já passou um ano. Porque a medida caducou ou a forma? A forma, o formato. Porque eu acho achei interessante. Daí da transportadora que tem mais poder de compra para comprar o 06 na época, no caso.
E o motorista ficar com a frota que nunca vai ser uma frota velha, né? Porque a transportadora não tem caminhão velho. Não tem, uma idade média bem baixa. A negociação em si, ela priorizou a concessionária, priorizou a empresa, só que nem todas as empresas acharam o valor atrativo. Para tirar aquele... A empresa também podia tirar o caminhão velho dela. Na hora de dar O valor da montadora, O valor do crédito patrocinado. Era 88. Então assim, sabe, não pegou. E aí até as próprias transportadoras teriam mais propriedade para falar disso. A gente fala enquanto autônomo. O autônomo viu que para ele não tem como. foi motivo de chacota até. Falou, olha, isso aí está bem longe, bem distante da nossa realidade. Então o Alckmin falou na Fenatran de que, olha, a gente está estudando isso, ótimo, a gente está participando desse estudo, a gente está querendo contribuir, mas até agora... Você acha que, na sua opinião, né, a gente sabe que pode acontecer, mas do que você já está acompanhando, você acha que essa renovação de frota é algo a longo prazo? A gente está lutando para ser a médio, curto prazo. Sim, Né? mas É difícil, Dani, é difícil cravar. Não vou ser leviano aqui de falar, olha, vai sair daqui 10 anos. Não sei. Hoje, o que a gente percebe é que não andou. Nesses 2 primeiros anos de governo, a gente teve uma iniciativa. Esse talvez foi o que são um pouco... Quis fazer, pelo menos. Vamos ser. Vamos... Só que não foi efetivo. E até agora, as discussões que a gente tem, sendo muito franco com vocês, com a audiência, a gente não percebe um avanço. Até agora eu não vi a minuta na minha mão, falou, olha, para a gente estudar o texto, para ver de que forma que a gente pode contribuir, planos de ações. Até teve um participante que brincou durante uma reunião, falou, olha, é o 10º plano de ação que a gente tem. Então isso me preocupa. Você fala, será que vai sair mesmo? Você começa a duvidar. E é isso que o caminhoneiro sente. E também é outra coisa, que se sair não é só uma questão, é isso que eu fico pensando, não é só a descarbonização. É uma questão que se o motorista também tem um ganho no caminhão, ele tem um ganho no frete dele. Óbvio. Né? Que é uma outra dor. Se ele tem um caminhão mais novo, ele vai ter menos custo com manutenção, isso é óbvio. Até de combustível. Também, consome menos. Você fala de ponto de parada. Poxa, que um ponto de parada traz de benefícios vários. O que uma renovação traz de benefícios? Muitos. Mais ainda, né? Porque daí sai todo mundo beneficiado, né? E você percebe que impacta financeiramente também, né? Então você chega lá, é uma maneira de você conseguir que ele tenha uma renda mais forte, que ele tenha um poder de orçamento maior. E qual que é a relação, né? Alguns podem estar ouvindo a gente assim, da CNTA com o motorista. Você já disse que você gosta de conversar, mas existe mesmo esse trabalho de campo? Vocês conversam com eles? Ou eu sei que tem um canal que eles podem falar com vocês. Mas existe isso ou eles têm um pouco de... Às vezes tem muito descrédito. Não, tem muito caminhoneiro que busca, principalmente os sindicatos, né? A esfera de Brasília é mais difícil ser atingida por ele. Mas a ideia é justamente essa, que o sindicato absorva isso, passe para a federação, que passe para a gente. É assim que funciona a engrenagem. Claro que, eventualmente, chegam problemas assim de cima para baixo também, que a gente não se furta de resolver. Vou citar um exemplo aqui. Questão de proibição de caminhões em determinado trecho do Distrito Federal. Era um assunto local, mas que nós, enquanto confederação, atuamos para falar, olha, está sendo uma dificuldade para o caminhoneiro nesse sentido. Então a gente não se furta dos assuntos, a gente precisa que os assuntos cheguem a nós também. E aí chega através dos sindicatos? Isso, ou até mesmo pelos nossos canais e também nossas redes sociais. A gente está no TikTok agora, a gente tem um alcance maravilhoso. Tem muito motorista no TikTok, eu fico surpreso com isso. Foi surpreendente o alcance que a gente tem com os vídeos nossos. É interessante você falar sobre as redes sociais, porque a própria rede social, a inteligência dela, né, às vezes traz algumas coisas que a gente busca, então a gente está no transporte e acaba consumindo coisas relacionadas. Eu tenho visto com certa frequência algumas, assim, dessas pessoas parando o caminhoneiro, motorista. Quanto você ganha por mês? É uma realidade. 14 mil, 15 mil. Eles mostram uma vida que aparentemente longe de tudo isso que a gente está falando. Eu considero, às vezes eu considero aquilo um desserviço, porque eu acho que a gente tem que colocar essa realidade. Pode até ganhar pouquinho, mas ganha. Um ou outro. Então, exatamente. Essa é a conta. Porque aí você joga o valor bruto. O caminhoneiro vai falar, eu vou descontar quanto que eu gasto com frete, com combustível com frete.
que o Brasil não está precisando de uma renovação de frota, entendeu? Coloca lá com o cara tá tudo lindo. E às vezes eu considero isso um desserviço justamente por isso, porque eu acho que tem que mostrar a realidade. Aquilo que você falou, pode até ganhar 14 mil. Mas meu caminhão quebra. Meu pneu. Quanto é para um pneu? Ninguém fala que o pneu custa mais de 3 mil. Óleo. Então, todas essas coisas. Tinha um fotógrafo que trabalhava com a gente, ele falava, eu gosto de fotografar caminhão porque é um problema do tamanho dele. Então, tudo que tem caminhão é gigantesco. Então, o custo de um pneu, tudo é enorme. Até a pesquisa traz a quanto que ele ganha, né? A média, né? Obviamente, 10 mil. Fala, poxa, 10 mil, né? A pessoa até abre o olho. Só que aí é aquela coisa, gente. Tem todo o gasto ali que a gente está mencionando agora. O caminhoneiro, quando você perguntar quanto você ganha, ele não vai fazer uma conta, porque o autônomo, né, é uma profissão diferente. Um frete eu ganho isso, outro frete eu ganho menos, outro eu ganho mais. Não é um valor fixo. Tem um CLT, eu já sei como. E tem questões que envolvem se a safra tá boa, porque muitos autônomos se concentram aí na questão de commodities, transporta grãos, principalmente no agro. Se a safra vai bem, o frete vai bem também. 2024 não foi dos melhores. Há uma perspectiva boa para 25, então ele já está de olho nisso também. Então tudo isso envolve. Então quando fazem ações como essa, realmente é lamentável. Daí dá a impressão de que é o melhor dos mundos. E não é verdade. Eu concordo. Gasta pra caramba. Olha, é uma profissão que paga bem e tal, mas ok, paga bem até que ponto. E trabalha, essa é uma provocação que eu gosto de fazer. Trabalha em média 12, 13 horas. Tem alguns casos mais de 16, até acima daquilo que a legislação permite. Aí eu pergunto, quem é que trabalha hoje 13 horas seguidas? Estou falando do caminhão. Exatamente, vai pegar um caminhão. Exatamente. Eu acho que isso é uma das coisas. A gente fez uma matéria sobre isso, que isso também é uma coisa que desabou na profissão. Muitos entram aventureiros nesse negócio. Né? A gente usa muito em 2012. Trabalhar. Eu vou deixar de ser, Tem a questão do fim de semana, do feriado, que trabalha. Aí você vai estar trabalhando domingo, 8, 10 horas no domingão? Você vai ficar 30 e poucos dias longe da tua família? É uma realidade. E nesse sentido, o que vocês fazem assim para tentar aquilo que você falou no começo, né? A gente está precisando de uma renovação de motoristas. Hoje eles estão ficando mais velhos e não querem. Acho que é tudo aquilo que a gente está mencionando aqui, sabe, André? A gente tem que criar meios de que a profissão seja melhor, que ele tenha um ganho melhor, que ele tenha uma condição para permanecer melhor. É um degrau, não é um plano fechado, assim, uma receita de bolo. É isso aqui que faz que a profissão vai ser a melhor dos mundos. Você tem que ir construindo, você tem que ter leis que, de fato, vigorem, que saiam do papel para a defesa dele. E muitas dessas ainda estão engatinhando. Então é uma construção. Você que já está há um tempo nesse setor, enfim, você percebe, então, pelo menos, uma evolução nessas discussões, sabe? Sim. Por exemplo, antes era uma coisa que ninguém falava, ninguém se importava, e hoje, que você vê uma renovação de frota, você vê órgãos, né, se juntando, Interessados. você vê fabricantes, você vê pessoas. Tudo bem, cada um pensando no seu ganho. Sim. Mas você acha que rola isso? Você percebe uma preocupação maior, não só com o motorista, eu digo, com a pecinha que está dirigindo, seja pela falta dele. Tem uma preocupação maior, sim, e vou dar exemplos práticos aqui, né? A gente teve, durante esse ano, uma tentativa da indústria nacional de aumentar a taxa de importação de pneus. Aquele que vem da China, da Coreia, 16% para 35%. Um horror, né? A gente olhou aqui e falou, olha, vai ficar mais caro. É óbvio que ia ficar mais caro o pneu. A gente fez uma audiência pública, salvo engano foi em setembro deste ano, na Câmara dos Deputados, uma provocação nossa, junto do gabinete do deputado Zé Trovão, e a frente parlamentar que surgiu, né? Uma frente atuante, né? Frente Parlamentar de Defesa dos Caminhoneiros Autônomos. Essa frente, então, a gente se reúne, a gente leva as pautas para os caminhoneiros e, felizmente, essa frente é pautada muitas vezes por questões que nós colocamos enquanto CNTA. Essa foi uma. A gente colocou e falou, vamos discutir pneu. Vamos trazer a associação que representa as importadoras, a indústria nacional, o ministério, vamos trazer as entidades aqui, sindicato, enfim, fazer um debate amplo. Fizemos um debate maravilhoso de mais de 2 horas na Câmara dos Deputados, ouvindo todos os lados, sendo bastante equilibrado. A gente também não queria dizer que a indústria é a vilã, né? Tá querendo aumentar. A indústria está olhando o lado dela.
faz parte do jogo. E por outro lado, a gente falou, olha, qual era o nosso grande X da questão? Não ter um aumento de custo para o caminhoneiro. Ponto, é isso que nós queremos. Nós propomos algumas ações para o Ministério também e levamos isso para a discussão. Houve esse debate, na semana seguinte sentamos com o Ministério de novo, e a audiência foi numa terça, na quarta-feira da outra semana, então 8 dias depois, o governo não aumentou. Aumentou para veículo de passeio, mas não aumentou a importação de pneus de carga. Continuou, exatamente, tanto para caminhão como para ônibus também. Então continuou na alíquota de 16%. O que é isso? É uma forma de que, se você discute um assunto com propriedade, não com oportunismos políticos, com dados. Então você mostra que a categoria é isso aqui. Vamos pensar na categoria. Não tem condições de comprar pneu mais caro. E aí, até o Ministério quer criar uma espécie de selo, a gente acha que é importante selo para dizer se o pneu vai valer mais uma recalchutagem ou se não. Isso é legal, porque você fala também da questão de qualidade. Como se fosse um selo de geladeira que a gente tem de economia. Vai criar A, B, C, D. Esse pneu aguenta uma recalchutagem? Não. Porque tem gente que trabalha em porto, por exemplo, tem uma realidade diferente. Quem fica só no transbordo do porto ali, o pneu, porque ele dura muito mais. Exato. Então, assim, criar um selo de qualidade. Então, esse foi um exemplo de que a CNTA fomenta essa discussão, leva para a frente parlamentar, a gente traz, faz o convite para os diferentes ministérios e também PRF, por exemplo, outros órgãos que envolvem todo esse universo do transporte, e você consegue sim mudar a realidade. Esse é um exemplo prático, pontual que a gente teve agora. Os PPDs é mais um exemplo que a gente mudou a lei e está mudando, vai acontecer e a gente vai continuar de olho nisso. Então, vários pontos. Agora, na questão da segurança das estradas, você até citou, André, a gente fez audiência pública na Câmara também, e uma oportunidade ímpar da gente mudar as leis, porque o governo está propondo uma PEC de segurança pública, agora recentemente. Então, assim, é um momento muito oportuno para a gente fazer história, para que quem compre mercadoria roubada seja penalizado. O grande problema do roubo de cargas hoje está na receptação. Exatamente. Na falta de a receptação é um crime que tem uma pena baixa. Então, assim, muitas vezes comprou mercadoria roubada, assina um termo circunstanciado, paga a cesta básica e a engrenagem do crime continua. Então, assim, a gente está justamente, vamos fazer uma política maior agora, aumentar a pena resolve? Muita gente, juristas principalmente, dizem que não. Mas é uma forma de você olhar que, pelo menos, de repente, ele vai ficar mais tempo preso. Exatamente. Já dá uma cesta básica. Não consegue. Ele, de repente, não sai de uma audiência de custódia, por exemplo, já com um aval, ele não tem o próprio delegado arbitrando a fiança dele. Ele vai ter que passar, o buraco vai ser um pouco mais embaixo, vamos dizer assim. E a gente tem que dar uma resposta. O Legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado, tem que olhar para isso e falar o que cabe eles fazer. Rigorosidade nas leis. É isso que tem que ser feito. Tem projeto de 2015, gente, está parado lá, que aumenta a pena para quem rouba, para quem furta e para quem faz a receptação. Por que é que isso não anda? É isso que nós estamos provocando. Vai fazer 10 anos. Quer dizer, tem um projeto, eles chamam de apensados, para entender. É um projeto, quando tem um texto semelhante, ele fica anexo, como se fosse um anexo ali. Tem um projeto, esse de 2015, que, se eu não me engano, era do Major Olímpio ainda, que depois virou senador. Infelizmente, enfim. E aí eles foram recebendo, é uma árvore, vai recebendo um monte de apêndices ali, sabe? Tem 17 projetos apensados. Quer dizer, 17 deputados, às vezes redações muito parecidas. Altera o Código Penal de 1940 para aumentar a pena. E aí muda algum inciso, alguma coisa ali. Tem projeto do Jammer também que está para votar e não vai. Então, assim, por que isso não vai? A nossa função, e até voltando à conversa que a gente teve lá no começo, é justamente cobrar isso. Nós levamos para a audiência e mostramos. Tem projeto já. Tem comissão para discutir. Por que é que não é votado? Vota e depois vamos para a sanção. Então, essa discussão de PEC de segurança pública é um grande momento para quê? Para que olhe para o setor, para que dê mais segurança. O caminhoneiro fala, se me roubarem vai ter uma pena maior. Isso causa um efeito de, vou me sentir um pouco mais protegido. Não é só cobrar a operação, porque a operação muitas vezes é paliativo. Prende aqui, no outro dia já está solto. Então, assim, cria uma espécie, um ambiente mais favorável para ele. E, de novo, é mais um degrauzinho naquela construção de ter uma profissão melhor e atrair mais mão de obra para o transporte rodoviário de cargas. Bom, isso foi ótimo. Sabe o que foi um ótimo papo e foi bom para mostrar que, assim,
Existe conversas, né? Existe muito. Né? Você tá aqui provando, você participa das reuniões, você tá ali falando. Então, assim, existe uma voz. Né? O motorista não tá exatamente... Não tá só sozinho, não tá largado à própria sorte. Existia pessoas ali tentando trabalhar. Exato. A gente quer te agradecer muito. Eu que agradeço. Poderia ficar mais 2 horas falando A aqui. gente pode marcar Claro, é um prazer imenso. A gente, quando sabe que é difícil, você tá lá em Brasília, a gente tá aqui em São Paulo, enfim, mas a gente sabe que quando você tiver outra brecha, Com por certeza. favor, nos avise. Mas a gente queria conhecer um pouco o Alan. O Alan está defendendo a classe. Vamos lá. O Alan está em Brasília chato ali. Muita gente acha que eu sou advogado por conta das leis e tudo mais. Eu sou jornalista também. Eu achei que fosse advogado. Todo mundo... Eu falei, daqui a pouco eu vou lá tentar tirar o AB, né? Por quê? É da prática do cotidiano, a gente acaba, né, tendo muito contato com a legislação. Mas é que faz parte da minha rotina, né, de Helgov, que eles chamam de relações institucionais, que é exatamente aquela figura do Relações Públicas que tinha lá de trás, que é você justamente falar, ó, o problema está aqui e está acontecendo isso aqui lá no governo para a gente apagar incêndio também. Né? Então tem muito esse contato, né? Eu entrei na CNTA há um pouco mais de 2 anos, eu já tinha feito assessoria de imprensa antes, em 2021. Aí ficava em Curitiba, porque a CNTA nasceu em Curitiba, né? Os primeiros sindicatos no fim dos anos 80, o primeiro sindicato foi lá na região metropolitana de Curitiba, com o nosso presidente Gilmar Bueno, que eu estendo aqui o abraço a vocês também. E de lá para cá, enfim, naquela ocasião eu fiz assessoria de imprensa. Eu voltei para a CNTA em 2022 e aí nessa função de fazer esse relacionamento com o governo, para a gente ter formas de cobrar o governo. Institucionais, Muita gente fala, vamos ser em português assim, mas é o lobby, né? Muita gente acha que lobby é uma coisa errada, porque teve a Lava Jato, é uma coisa feia. Mas a política no país funciona com lobby. Você tem que... O que é o lobby? Não é que eu vou lá oferecer dinheiro pro cara, vota esse projeto aqui que eu te dou essa caneca aqui, ó. Não, é você convencer nos argumentos. E aí, por isso, o papel da comunicação, né? Eu sou comunicador social, sou jornalista formado há mais de 10 anos. E aí, no sentido de que, olha, de convencer, né? Falar, isso aqui é bom para a categoria. E o jornalista escuta muito, vocês estão escutando aqui também, né? E isso é uma vantagem que eu tenho também, no sentido de que, olha, eu sei ouvir o caminhoneiro e levar o que ele está precisando. Então, é uma dinâmica que eu faço, e aí eu vou para o campo mesmo. Como eu citei aqui o exemplo, lá no próprio DF, com caminhoneiros do Distrito Federal, no PPD de Uruaçu a gente já esteve presente. Recentemente a gente teve uma pauta muito importante no Porto de Paranaguá, estava tendo uma demora na classificação absurda de 5, 6 horas lá, e nós sentamos com a diretoria do Porto. Eles vão fazer melhorias, a gente está acompanhando isso, a promessa para o início agora de 2025. Então, assim, essa dinâmica de saber ouvir e de saber cobrar também, né? Hoje vamos lá. Não é fácil não, viu? A gente escuta cada coisa lá que não dá nem para falar aqui. Mas vamos lá. Bom, eu estou fazendo meu mestrado, como eu mencionei, né? A previsão é que eu termine e conclua isso na UNB até o início de 2026, então tem mais 1 ano e pouquinho pela frente aí. E eu não tenho um hobby assim, eu gosto de sair, eu gosto de comer, adoro comer, me chamam para almoço, para janta. Eu adoro correr, eu tenho rotina de treino, então eu corro todo dia para esfriar a mente também, eu acho que é uma dinâmica interessante isso. E Brasília Brasília é maravilhosa nesse sentido. Quem faz corrida tem muita área verde, tem espaço fim de semana lá que fecha a via lá para a comunidade utilizar. Então eu gosto muito da prática da corrida ali, né? Leio bastante, acompanho muito noticiário, assisto muito canal de notícia, até por ser jornalista também. Sou apaixonado pelo Palmeiras, assim, uma paixão incondicional. Sou palmeirense, roxo, vamos dizer assim, mais do que verde até. Então, assim, amo futebol, gosto. Você é de São Paulo. Eu sou paranaense. É uma curiosidade isso.
Porque muita gente acha que a Paranaense torce para Curitiba, para Atlético, é uma realidade muito próxima da capital. Do interior do estado, pela colonização do Paraná, quando os paulistas foram para lá, meu avô, meu bisavô, então levou-se muito da cultura de São Paulo para lá. Exatamente, então vem de uma geração. Meu avô era palmeirense, meu pai é palmeirense, eu sou palmeirense, meu irmão é palmeirense, e vai construindo isso, né? Então, assim, tem muito disso no Paraná. Assim como Santa Catarina tem muito gaúcho, o Paranaense também tem muita gente que torce pro Inter, pro Grêmio. Então é uma miscigenação ali de times. Mas gosto muito do Palmeiras também. Assisto série, assisto novela, gosto de ver coisa antiga na TV também. E também agora você. Sem dúvida. Agora Gosto muito de televisão, podcast. Eu acho que até quando eu cheguei aqui fiquei. Eu adoro ouvir. Tem que estar sempre ouvindo alguma coisa, né? Não gosto de correr sem nada. E até quando eu cheguei aqui, falei, pô, que estrutura bacana, a gente sente a vontade aqui pra falar. E aquilo que eu disse, se deixar, a gente vai falando um monte aí. Mas a gente vai falar mais. Claro, Márcio, se quiser já marcar aí, ó, Márcio, a gente vai fazer o chefe caminhoneiro. Fetrabens, não sei se a gente podia anunciar, mas aí o presidente Norival me perdoe. No mês de março vai ter o chefe caminhoneiro, que é uma espécie de Masterchef, que os caminhoneiros preparam os pratos, e eu espero estar sendo um jurado dessa vez, que eu como bem, gosto de uma carne, gosto de uma massa. E aí a gente vai estar fazendo esse evento aí, muito bacana, foi feito no ano passado, o caminhoneiro vai mesmo, no Recanto Gaturama, fica em Santa Isabel, região metropolitana, que é a casa do caminhoneiro paulista ali também, é um espaço legal para ele passar o fim de semana com a família também. Na região e a gente Isso, não tem a data certinha, vai ser depois do carnaval, o carnaval ano que vem vai ser em março. Deve ser ali pela segunda quinzena de março, aí com certeza dá uma passadinha aqui. Tem algumas notícias boas. No que depender da gente vai pra cima. Sai renovação de frota, sai... Eu costumo ser bem, eu sou otimista com as coisas. Se a gente desacreditar, aí coloca a viola no saco e vai embora, né? Então assim, fecha o boteco e acabou. Então a gente tem que ser otimista, tem que acreditar, tem que cobrar muito. Eu costumo ser muito, eu tenho uma memória boa, graças a Deus, eu lembro muitas coisas aqui de dados, tem gente que acha que... Mas isso vem até da carreira também, então tem um resgate que eu faço de coisas que a gente discute. A gente, não é aquela, tô discutindo segurança aqui hoje, nunca mais vou voltar nesse tema. Não, vamos voltar assim. Eu vou lembrar daquilo que vocês falaram e a gente vai cobrar. Assim que funciona. Gosto assim. Mais uma vez, Obrigado, meninas. E fiquem ligados, né, aqui. Toda quarta-feira, vamos fazer nossos pedidos? Passou pelo Instagram. @Voz do Transporte. Até a próxima. Tchau.